Olá, todas e todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre participação social em políticas públicas para povos de terreiro. Na aula passada, vocês tiveram a oportunidade de debater com o André e com alguns de nossos companheiros políticas para povos de terreiro a partir da Constituição Federal Brasileira e do cenário de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais na América Latina de uma forma geral. Mas para a gente entender como é que essa política se instalou aqui no nosso território, no Brasil, é importante que a gente considere alguns pressupostos que a Constituição Federal de 1988 coloca, a Constituição Cidadã, no qual amplia-se o entendimento do que é democracia, e dentro dessa ampliação do que é democracia, se apresenta a necessidade da participação social como uma diretriz da democracia brasileira. Nesse sentido, a própria Constituição Federal prevê que a participação social seja um dos instrumentos de valorização e fortalecimento da democracia. E nesse sentido, a Constituição nos lembra dos plebiscitos, referendos e outras leis de iniciativa popular. E nós adotamos e esperamos que a participação, de fato, não seja apenas uma categoria analítica, mas a participação ela seja um modo de governo. Esse modo de governo, quando eu falo, ele não é simplesmente um modo do governo no sentido estatal, mas é um modo de governo em que envolve diferentes organizações públicas, privadas, institucionalidades, dos mais variados tipos, múltiplas formas de associativismo civil, desde aqueles mais institucionalizados no formato de ONGs, de associações, fundações, até os chamados novos movimentos, ou novíssimos movimentos sociais, que surgem, inclusive, nas suas materialidades mais virtuais. Então, todos esses atores, eles têm que, de certa forma, ter espaços nessas arenas em que permitam um diálogo aberto. Obviamente, ora esse diálogo pode estar convergindo em um determinado sentido, ora em outro, ora havendo tensionamentos e conflitos. Porém, o que deve ficar muito evidente é que esse diálogo deve sempre ter uma fruição voltada para uma lógica que não seja simplesmente uma lógica da instituição ou da organização a qual esses indivíduos, esses atores fazem parte, mas uma lógica voltada para o bem público que essas pessoas defendem. A participação social, do qual nós vamos falar aqui nesse curso, ela está relacionada diretamente com a representação de povos e comunidades tradicionais de terreiro, e não representantes escolhidos através de voto. Como funciona isso? Vocês vão perceber durante o curso que o terreiro ele é uma organização social e política, além de religiosa, que vai além da estrutura que a nossa sociedade ocidental, europeia, no caso nossa latino-americana, instalou. Claro, ela dialoga com a sociedade mais abrangente, mas um terreiro ele tem uma organização política e social própria, que garante formas de hierarquia e representatividade diferentes daquela que nós consensualmente entendemos que é através do voto, da eleição. Então é importante que a gente, nesse momento, ao falar de participação social para povos de terreiro, a gente entenda e faça esse exercício de olhar para dentro do terreiro e olhar o terreiro dentro da sociedade mais abrangente. Quais são os problemas de pública relevância que esses atores nessas arenas de participação social devem ter em mente? Quando eu falo isso, não estou falando do problema institucional da organização em si, mas quais são os problemas públicos que as comunidades e povos tradicionais, as comunidades de terreiro enfrentam? São apenas os problemas relacionados à sua casa de religião de matriz africana em si, ou à sua comunidade quilombola em si, ou são problemas mais amplos, voltados, por exemplo, para a questão do enfrentamento do racismo estrutural, que gera intolerância religiosa, que geram uma série de outros problemas? Só a partir de 2000 e acho que 10, mais ou menos isso, entre 2008 e 2010, que eu entendi, né, que eu deveria estar colocando a minha militância, a minha energia à disposição do combate ao racismo religioso. Nesse período, eu me senti preparada assim, para falar, né, das minhas tradições com um contexto mais politizado, né? Uma pauta de tantas as questões raciais
para mim é uma pauta muito cara e muito delicada, que é você trabalhar a equidade para o povo de Santo e a igualdade para o povo de Santo, porque está realizado costumes, modo de vida, né? É um modo de vida. E como é que isso iria perpassar dentro desse contexto, né? Mais social e político, visto que só a partir de 2003, né, que nós tivemos essa oportunidade de estar dialogando politicamente sobre as questões dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, né, num contexto de garantias e manutenção dos nossos direitos, né? E aí a gente acaba se relacionando nisso, né? Tentando entender também para fazer um controle social, né, que é extremamente importante. Você precisa ter um certo conhecimento da política para poder fazer um controle social. E acredito que, por conta desses aspectos, né, e das ações, do trabalho, das frentes que a gente vem ocupando, que as pessoas vão fazendo a indicação do nome e a gente vai, né, nos caminhos de Ogum andando, né? Nos caminhos de Ogum andando e nas estratégias de Oxum, né, ocupando esses espaços, né? Mas não foi nada, digamos assim, estrategicamente pensado. Isso eu sempre digo que é indicação ancestre. A gente vai ouvindo essa nossa voz, o caminho é esse, o formato é esse, e o tempo vai fazendo essa condução e a gente acaba chegando nesses lugares e nesses espaços. Então, a gente passa de uma lógica de uma sociedade política para uma lógica de uma sociedade bastante organizacional, em que os processos participativos eles vão se dar muito mais dentro de uma esfera da representatividade, da representação, que necessariamente da participação direta, individualizada. Assim, é muito importante que a sociedade civil, nesse processo de política pública, ou como prefiro dizer, de ação pública, para além de uma lógica estadocêntrica de política pública, de que política pública só é feita pelo ator governo. Não, acredito que política pública é sim uma ação pública, política pública é uma ação coletiva, multiatorial, que ela envolve diferentes e múltiplos interesses e atores. Porém, que para que esse adjetivo público tenha sentido, é importante que a política pública ela tenha esse caráter republicano. É importante que ela seja centrada em duas vertentes: ou na solução de um problema de pública relevância, ou na oferta e preservação de determinados bens e serviços públicos. Para mim, esse é um conceito de política pública que as comunidades tradicionais devem compreender enquanto a sua forma de ação cotidiana. Portanto, essas pessoas devem ter uma consciência política e uma cultura política voltada para a defesa de aspectos mais amplos relacionados aos problemas públicos que devem, de fato, ser pensados para gerar possíveis alternativas e soluções a esses problemas. Porque se não for dessa forma, a gente acaba, sempre vai chover no molhado, como nós dizemos. Acaba que a gente vai ficar em pequenas e pontuais, usando os espaços de participação para pequenas e pontuais defesas institucionais, sem conseguir avançar nas alternativas de solução de problemas que sejam coproduzidas pelo Estado com a sociedade civil, e muitas vezes envolvendo, inclusive, o próprio mercado. Então, a gente vê que nas nossas sociedades, né, que são sociedades muitas vezes dependentes, né, que estão em fases transicionais, em que existem muitas opressões que impedem, inclusive, com que algumas populações em situação de vulnerabilidade tenham uma consciência mais crítica, talvez prevaleça uma lógica da participação e de participar, nem transitiva, nem intransitiva. Talvez a gente venha vivendo uma fase semi-transitiva, né? Ou ingenuamente transitiva, ou mesmo, talvez, de uma lógica de uma participação popular. E aí é importante ressaltar que, para a efetivação de políticas públicas, isso não é suficiente. Nós temos que transitar para uma lógica da participação enquanto controle social.
enquanto aquele estágio que, de fato, se participa, não apenas está no poder, mas se participa com condição de igualdade de tomada de decisão com relação a quais problemas públicos entram nas agendas governamentais e quais instrumentos públicos de políticas e de ações públicas que vão tentar minimizar, solucionar aqueles problemas. Primeiro, a comunicação ela é muito difícil. Nós temos duas comunicações, né? Primeiro, a comunicação nossa, a comunicação interna entre nós, comunidade. Porque desvencilhar, sair dos nossos nichos, né? Atravessar os muros do nosso terreiro com essa proposta muito mais política. Inicialmente, ela foi assustadora pela falta de desconhecimento mesmo, né? E por uma prática muito antiga de que as nossas coisas, né? O segredo que não é segredo, digamos assim, poderia estar sendo discutido nesse sentido. Então, nós, povos e comunidades tradicionais de terreiro, nos enxergarmos enquanto a condição de cidadão era bem difícil, né? Nós sabemos que o racismo estrutural, ele muda, ele deforma, ele entristece, ele faz com que nós possamos recuar, não temos a identidade para existência e resistência. Então, por conta de todas, né, o aspecto racista colocado durante todos esses séculos sobre nós, então a gente recuou e um desses recuos está no sentido de sermos agentes políticos, fazermos parte dessa sociedade sociopolítica e cultural brasileira, né? Sempre falaram isso sobre nós, mas nunca estivemos organizados politicamente para entendermos o que é isso. Então, esse primeiro diálogo é importante, fazer com que o nosso povo compreenda essa participação política, essa necessidade de termos uma participação política. O segundo passo é, né, o racismo institucional, fazer com que, né, eles enxerguem essa camada densa, né, da população. Né? Eu não gosto de falar muito a palavra adeptos, mas parece que nos dados oficiais, quando vão nos pesquisar, fala adeptos das religiões. Né? Então, assim, nós somos uma camada muito densa. Assim que o IBGE, né, estiver lá colocando mais essa característica sobre nós, nós vamos dar um boom nesse sentido, né, de estarmos nos mostrando. Então, o racismo institucional, ele faz com que nós não sejamos enxergados. Então, o diálogo com as esferas, seja ela federal, estadual e municipal, elas são bem dificultosas. Não existe nenhuma delas que seja um caminho fácil e, se nós chegamos até lá, é fruto de um processo de organização coletiva dentro dos estados, a partir do momento que o nosso povo entendeu que nós precisávamos nos tornar agentes políticos e fazermos o controle social das políticas. E quando, né, esse racismo começou a entrar nos terreiros de forma nefasta no que se refere à destruição dos nossos templos. E aí a gente diz, né? O que é que nós vamos fazer com isso? A alternativa é que a gente se organize, que o povo de Santos se organize politicamente, né? Façam e criem frentes, né, de combate e eliminação ao racismo e ao racismo religioso, e a partir daí, né, dessa relação que sempre foi e sempre será conflituosa com os poderes, né, nós alcançamos, né, e tivemos algumas conquistas que para nós significativas e emblemáticas, e a dessas experiências todas, a qual destaco é o reconhecimento da nossa existência via governo federal. E, a partir daí, várias coisas, né, começaram a ser produzidas numa linha bem mais específica, né, para povos e comunidades tradicionais de terreiro. Então, cria-se, né, dentro de uma esfera federal,
E as pessoas, nós, né, nessa militância incansável, nos estados e nos municípios, né, organizadamente, tentamos manter esse diálogo aberto, abrir essa porta para o diálogo. Mas ele não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. Entendemos que a gestão ainda não nos compreende, não nos vê, acha que nós estamos muito mais ligados a um outro processo e a um outro contexto mais histórico, antropológico e sociológico e não político, né? No sentido de políticas de ações afirmativas dentro dos seus governos para nós. Mas esse processo de manutenção, né, e de organização das nossas comunidades, né, faz com que hoje, mesmo que nós não possamos assim alcançar de fato o que a gente objetivou, né, no sentido de ação afirmativa, mas em muitas ou em algumas situações nós somos inclusive convidados a conversar, a dialogar, né? Então essa questão da existência para a gente, né, para mim um dos maiores marcos. Nesse sentido, temos que entender como ocorre a participação dos povos de comunidades tradicionais e dos povos de terreiro dentro dos espaços que são formuladores, que são instigadores, que são problematizadores das questões relacionadas às demandas por bens e serviços públicos voltadas a essas populações. É uma lógica da participação por representação? É uma lógica apenas de apresentar-se, estar ali naquele momento? É uma lógica de tomar parte, ou seja, estar do lado A ou B para todas as decisões? Ou é uma lógica de tomar parte no sentido da compreensão e da análise de um determinado problema público que faça, de fato, com que haja um fazer parte da construção do próprio problema e da solução que é pensada para ele? Antes de tudo, é importante a gente entender quais são as instâncias de participação social que são utilizadas no território brasileiro. Possuímos conselhos, possuímos as conferências setoriais nacionais, e aí eu vou explicar um pouco para vocês o que são essas conferências. Possuímos também reuniões temáticas nas quais são discutidas diretrizes, onde se faz o monitoramento e acompanhamento de políticas públicas. E existe a forma mais comum, que são as comissões ou grupos de trabalho. Começando então pelos conselhos. Os conselhos normalmente são instituídos por lei ou portaria e decreto, eles são normatizados dentro da estrutura governamental. São normalmente instâncias de participação social compostas por membros da sociedade civil e membros do poder público, não necessariamente da própria instituição do qual ele pertence. Então vamos dar um exemplo aqui para fazer sentido para vocês, né? Nós possuímos o Conselho Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CNP, onde é composto por membros do governo federal, em ministérios diferentes, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, além de conselheiros eleitos através de regras criadas pela própria CEPI. Então, essas pessoas que são eleitas para representar a sociedade civil, normalmente são eleitas a partir de critérios de representatividade. Normalmente essas pessoas já trazem na sua experiência de vida um conhecimento e uma experiência de diálogo e debate, negociação com o Estado, com o poder público. Então o conselho é como se fosse uma grande instância em que o governo senta para discutir com seus pares e com a sociedade civil quais são as diretrizes e o monitoramento das políticas que ele desenvolve. O conselho normalmente é isso, ele é uma instituição normatizada, criada dentro da estrutura de uma secretaria ou de um ministério, no qual o governo convida a sociedade, convida outras pessoas para pensar, discutir e implementar políticas da qual aquele ministério ou aquela secretaria são responsáveis. A constituição de um conselho é, sem dúvida, algo muito importante para determinadas políticas setoriais, para determinados setores de políticas públicas, como no caso dos conselhos mais relacionados diretamente às populações tradicionais, aos povos de terreiro. Então, é muito importante que nós tenhamos conselhos que defendam, por exemplo, a questão da igualdade racial,
nós tenhamos conselhos que defendam ações afirmativas. Porém, nós temos que lembrar que os problemas públicos que enfrentam essas populações não perpassam apenas um conselho, mas perpassam todos os outros setores de políticas públicas. Porém, isso muitas vezes não é percebido. Então, o fato da existência de um conselho, por exemplo, de igualdade racial, com a composição majoritária dessa sociedade civil que compõe e defende essa causa, não significa que nós não devamos lutar pela representação desses povos em outros conselhos de políticas públicas. E muitas vezes você não vê a representação, a participação ativa de representantes desses povos, por exemplo, nos conselhos de assistência social, de saúde, nos conselhos de cidades, etc, etc. Portanto, pensar nessa integralidade, não apenas numa setorialidade, que existe uma especificidade setorial desses povos, é algo que é fundamental para que a gente possa criar essa nova cultura política que vai gerar os processos participativos de uma maneira mais ética, mais direcionada, que tem um objetivo mais claro e voltado para resultados mais democráticos e republicanos. As conferências, por sua vez, são grandes encontros em que o Estado se propõe a escutar a sociedade civil. E escutar no sentido de construir demandas, pautas, que vão fomentar a construção de políticas públicas. As nossas conferências, elas são um pouco anterior aos últimos 10 anos, mas eu gostaria de fazer aqui um recorte de como as nossas conferências nacionais setoriais têm sido utilizadas como ferramentas de políticas públicas nos últimos 10, 15 anos. As conferências, elas são estruturadas em 3 níveis. São as conferências que começam elegendo delegados municipais. Esses delegados municipais se reúnem, discutem as condições das políticas públicas setoriais em seus bairros, em seu município, e depois realiza-se uma conferência estadual setorial, onde aqueles delegados municipais se reúnem de vários municípios para pensar como o Estado vem atuando em determinada política setorial. Após a eleição de delegados estaduais, existe a Conferência Nacional, em que você tem representantes, no caso do Brasil, dos 26 estados e do Distrito Federal, onde parte-se do pressuposto que esses delegados, ao terem debatido as políticas setoriais em nível municipal e estadual, estejam prontas a pensar como elas se configurariam na esfera nacional. Portanto, a conferência é um grande espaço da democracia, pois ali você possui delegados das mais diversas experiências, classes sociais, formações, experiências de vida. E no caso dos povos de terreiro não podia ser diferente. Os povos de terreiro têm se organizado para dialogar com o Estado em conferências dos mais diversos setores. As conferências nacionais de cultura, por exemplo, as 3 últimas conferências nacionais de cultura, elas foram palco de importantes debates e diálogos do povo de terreiro com o Estado. As conferências, então, ao debater políticas para povos de terreiro, ao identificar que, historicamente, os povos de terreiro foram marginalizados ou excluídos do processo deliberativo brasileiro, passou-se ao segundo momento, que seria discutir o que seriam políticas para povos de terreiro. Quais seriam as especificidades, quais seriam as estratégias, quais seriam os instrumentos necessários para implementar políticas públicas que atendessem às demandas colocadas pelos terreiros, ao mesmo tempo que lhes colocassem no processo deliberativo. Então, as conferências geraram materiais importantíssimos que criaram agendas de políticas públicas para os povos de terreiro. Nesse sentido, o grande desafio das conferências, por serem setoriais, ou seja, nós temos conferências nacionais de cultura, de segurança alimentar, de direitos humanos, de educação, de todos os setores de políticas públicas que o governo brasileiro se estrutura. Políticas que são separadas em caixinhas, como nós falamos aqui, ou que são disciplinares nesse sentido e setoriais dentro desses grandes campos de políticas públicas que convencionou-se chamar de políticas públicas setoriais. Os povos de terreiro trazem esse desafio. Não só os povos de terreiro, claro, mas é importante a gente pensar aqui no nosso caso de povos de terreiro, porque se tratam de comunidades que vivem através de pressupostos de tradição que não são necessariamente formas de ver e entender o mundo
da sociedade brasileira mais abrangente, mais global. Nós tivemos esse avanço e positivamente falando, né, foi um momento assim onde nós pudemos nos reconhecer, trabalhar com o processo de formação profissional, processo de formação intelectual. Falamos sobre o nosso processo de segurança alimentar, trabalhamos vários aspectos, várias políticas, né, que reverberou no processo de identidade das nossas casas, das nossas tradições, dos nossos saberes, inclusive. Políticas começaram a ser construídas, né, num formato a atender às especificidades dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, né, mas eu não sei como é que essas políticas chegaram. Isso não dá para a gente monitorar, né? A gente não tem fôlego para monitorar como é que essas políticas chegam às casas, se elas chegam e que se quando chegam essas casas estão preparadas para dar resposta a essa política. Não tivemos condição de estar fazendo um trabalho concomitante, né, entre a organização das casas para o recebimento das políticas. Então, nós não estávamos preparados, né, para recebermos essas políticas nas nossas casas, porque falar de política nesse sentido traz um outro aspecto para nós no processo de organização para a participação social, que é a institucionalização dos templos sagrados, né, que é uma outra discussão, né, do que nós estaríamos nos tornando perante ao Estado. Então, isso foi, para mim, um agente que trouxe dificuldade, né, para que nós pudéssemos trabalhar melhor com a política e para que essa política ela chegasse de forma equânime em todas as casas, né? Portanto, a luta que os povos tradicionais, as comunidades de terreiro devem ter é uma luta por redistribuição de poder. Não precisamos apenas de uma lógica de participar do Conselho X ou da Conferência Y, apenas dentro de uma lógica de envolvimento. Nós queremos, de fato, redistribuir o poder para a tomada de decisão sobre quais os problemas públicos são prioritários para essas comunidades, quais as soluções que nós almejamos, qual é o orçamento que é necessário para exercer essas questões, porque sem norma, sem decisão política, sem instrumentalidade normativa, sem equipamento público, não existe política pública. Então, pensar apenas que tem o conselho, tem a conferência, já é política pública, é um ledo engano. Não é política pública. Isso são apenas alguns dos instrumentos que podem ou não viabilizar a implementação de algumas políticas públicas. Oilé, Aimalé, Oilé, Aimalé, Oilé, Aimalé, Oilé, Aimalé, Oilé, Aimalé, Oilé, Aimalé,